Imagine perder alguém da sua família na infância e décadas depois descobrir que essa pessoa morou ao seu lado o tempo todo. Essa história real é mais do que um simples reencontro. É uma jornada de dor, saudade, destino e milagres que desafiam a lógica. Neste vídeo, você vai conhecer Gabriel, que perdeu sua irmã Lara aos 6 anos e passou 25 anos convivendo com a dor da incerteza. Até que um dia, uma nova vizinha chegou e tudo mudou. Essa história vai mexer com suas emoções. Prepare-se para um final que vai arrepiar a sua alma. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber em primeira mão as próximas histórias emocionantes que só quem ama a vida como ela é vai entender. Se você ama histórias assim, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar que milagres ainda existem. Naquela noite, quando estacionei o carro em frente à minha nova casa, tive a estranha sensação de que algo profundamente importante estava prestes a acontecer. Era apenas meu segundo dia ali. O céu, de um azul cada vez mais escuro, anunciava a vinda de uma chuva fina, e as luzes amareladas dos postes mal conseguiam iluminar a rua tranquila. Desci do carro segurando algumas sacolas de mercado e notei pela primeira vez a movimentação na casa ao lado. Uma caminhonete estacionada, algumas caixas empilhadas perto do portão. Uma mulher apareceu na calçada, ajeitando os cabelos atrás da orelha e olhando para dentro do veículo como se conferisse algo valioso. Ela notou minha presença, ergueu o olhar e sorriu com um ar de leve timidez. Não sei porquê, mas aquele sorriso disparou meu coração de um jeito que não compreendi. Algo nela, talvez o jeito como as mechas de cabelo caiam por sobre o ombro, parecia estranhamente familiar, como se eu já a conhecesse de algum lugar muito remoto no tempo. Entrei na minha casa ainda confusa. Mal tinha desembalado minhas coisas. Não conhecia quase ninguém naquele bairro. Queria paz e quietude após uma juventude turbulenta na cidade grande. Mas aquele breve contato visual, aqueles segundos de olá e tudo bem, mexeram comigo de uma forma quase sobrenatural. A lembrança de um rosto que eu não via havia décadas veio à minha mente. Minha irmã Lara, desaparecida quando eu tinha apenas 6 anos. Mas era absurdo supor qualquer semelhança com uma moça desconhecida que acabava de se mudar. Apaguei aquele pensamento quase imediatamente, colocando a culpa no cansaço e na nostalgia de anos atrás. Depois de guardar as compras, me joguei no sofá, ainda empoeirado. Estava há pouco tempo naquele lugar, porque finalmente juntara recursos para ter a casa própria. Tive uma infância marcada por um trauma que, mesmo após tantos anos, nunca cicatrizou completamente. Minha irmã Lara sumiu numa tarde ensolarada, a poucos quarteirões de casa. Simplesmente desapareceu quando foi comprar pão. Toda a vizinhança se mobilizou. A polícia fez buscas exaustivas. Jornais estamparam o rosto de uma menina de 7 anos, olhos escuros, bochechas redondas de criança feliz. Mas nada apareceu. As semanas viraram meses, depois anos. Tudo que ficou foi um vazio. Meus pais mergulharam em tristeza e ressentimento. E eu, Gabriel, segui crescendo envolto em silêncio, na esperança de que um dia surgisse algum sinal, algum vestígio de que ela estivesse viva. Tirei meus sapatos, fiquei olhando para o teto. A imagem daquela moça ao lado voltava à minha cabeça. Ela parecia ter algo como 31 ou 32 anos, a idade que Lara teria se estivesse viva e bem. Mas eu me repreendia por nutrir fantasias. Resolvi tomar um banho para dispersar a ideia, acreditando que era apenas uma coincidência ou fruto de saudade mal curada. Na manhã seguinte, acordei com barulho de motores. Espiei pela janela da sala e vi a mesma mulher, dessa vez usando jeans e uma camiseta, tentando descarregar um sofá da caminhonete. Parecia difícil, nenhuma outra pessoa por perto para ajudá-la. Senti que, como bom vizinho, deveria me aproximar.
Vestindo uma jaqueta leve, atravessei o pequeno jardim e me ofereci para ajudar a descer o móvel. Ela aceitou com um sorriso de gratidão. Quando segurei a outra ponta do sofá, a palma da minha mão tocou brevemente a dela. Foi só um instante, mas me fez estremecer. Havia algo de estranho naquela sensação, quase um arrepio. Ela também pareceu perceber, pois recolheu a mão rapidamente. Assim que colocamos o sofá no chão, na garagem, ela se apresentou. Muito obrigada mesmo, meu nome é Helena. A forma como ela disse Helena não me soou completamente natural. Era como se estivesse escolhendo palavras, mas talvez fosse só timidez. Respondi que me chamava Gabriel e fiquei um pouco sem jeito. Ela insistiu para que eu entrasse na casa, oferecer um copo d'água, já que eu ajudara com a mudança. Entrei e notei que a casa era idêntica à minha, pois as duas construções haviam sido feitas no mesmo projeto. Caixas de papelão ocupavam a sala. Alguns quadros de paisagens, objetos de decoração, tapetes enrolados pelos cantos. Um ambiente ainda sem alma, como se cada caixa ainda guardasse histórias não reveladas. Helena me entregou o copo e pediu desculpas pela bagunça, dizendo que viera de longe e que quase tudo ainda estava encaixotado. Pensei em perguntar de onde ela vinha, mas não quis parecer invasivo. Ela, porém, comentou que tinha morado nos Estados Unidos durante muitos anos, mas voltara ao Brasil com o falecimento dos pais adotivos. Fiquei sem reação por alguns segundos. Pais adotivos. Então ela era adotada? Imediatamente meu coração apertou. Talvez fosse apenas mais uma coincidência. Mas não pude ignorar a idade estimada. Nem a cicatriz fina abaixo da orelha esquerda que avistei ao longe, quando um fio de cabelo caiu de lado. Pensei na cicatriz que Lara tinha no rosto, fruto de uma queda de bicicleta aos 5 anos. Naquela época, por ser criança, não memorizei exatamente em que altura do rosto ficava, mas guardava uma vaga lembrança de que era próxima à orelha. Sacudi a cabeça tentando me livrar da ideia de que aquela mulher podia ser a minha irmã. Seria loucura. Eu não queria abrir uma ferida antiga baseado apenas em similaridades. Despedi-me rapidamente, dizendo que se precisasse de mais ajuda, era só chamar. Voltei para casa e passei o dia inquieto. Uma espécie de dor latente queimava em meu peito. A lembrança da minha irmãzinha desaparecida, a lembrança dos gritos da minha mãe, o rosto sem vida do meu pai depois da tragédia. Tudo se misturava àquela imagem de Helena. Tentei assistir à TV, tentei ouvir música, mas nada funcionava para me distrair. Terminei a noite bebendo um café amargo e indo dormir mais cedo, acreditando que tudo não passava de um delírio emocional. No domingo de manhã, acordei com o latido de um cachorro. Parecia preso em algum quintal próximo. Fui até a cozinha beber água e, pela janela, enxerguei Helena no quintal dela, organizando algumas plantas em vasos. Parecia tranquila, o rosto sereno, e dessa vez observei melhor sua postura, seus gestos. Ela se agachava para ajeitar a terra com uma delicadeza comovente. Em determinado momento, senti uma pontada de culpa por estar espionando, mas não conseguia desviar o olhar. Precisava me convencer de que não havia nada em comum com minha irmã de 25 anos atrás. Porém, lembrei que Lara adorava jardinagem com a nossa avó. Sempre passava as manhãs de domingo plantando mudas, aprendendo a regar na quantidade certa, podar galhos mortos. E ali estava Helena, com gestos quase idênticos, examinando as folhas com cuidado, soprando a terra solta para ver as raízes. Me assustei com a coincidência e me afastei da janela, respirando fundo. Estou obcecado, isso é um problema, pensei. Talvez eu devesse conhecer melhor aquela mulher, mas sem expectativas irreais. Afinal, seria muita casualidade que após 25 anos, minha própria irmã viesse a ser minha vizinha. Na segunda-feira, bati à porta dela pela manhã e perguntei se precisava de carona ao centro da cidade, pois eu estava indo lá. Ela disse que sim, agradecendo.
Entramos no meu carro e aproveitei o trajeto para puxar conversa. Você falou que morou muito tempo fora. Em que cidade exatamente? Perguntei, tentando soar casual. Ela explicou que viveu em Tampa, na Flórida, desde os 7 anos de idade, com seus pais adotivos. Foi registrada com o nome de Helena, mas sempre sentia que havia algo estranho, pois tinha uma vaga lembrança de falar português quando muito pequena. Aos 18 encontrou documentos que indicavam uma adoção questionável, e foi quando tudo se tornou confuso. Os papéis diziam que ela fora encontrada sozinha em uma rodovia no interior do Brasil, sem registro, e que aparentemente seus pais biológicos tinham morrido em um acidente. Mas ela não acreditava nessa versão. Havia falhas, rasuras, datas que não faziam sentido. Meu coração batia tão forte que pensei que ela poderia ouvir. Aquela história era muito próxima do que poderia ter acontecido com Lara. Eu a ouvia atentamente, mas evitava reagir demais. Chegando ao centro da cidade, fizemos nossas compras separadamente. Depois, almoçamos juntos em um restaurante simples. Sentados ali, conversamos sobre assuntos leves, comida, costumes americanos, o clima local. Ela era uma mulher inteligente, de risada fácil, mas com um olhar que trazia uma espécie de melancolia. Deixei-a em casa e retornei à minha. Passei o restante do dia revirando caixas antigas, onde minha mãe guardava recordações, inclusive os recortes de jornal sobre o desaparecimento de Lara. O mais importante era uma foto que tiramos uns dias antes dela sumir, numa comemoração de aniversário. Lara sorrindo com um bolo de chocolate e eu ao lado. Ela vestia uma camiseta rosa e tinha uma cicatriz de raspão no lado esquerdo do rosto. Observei bem a foto. A cicatriz era quase na altura do maxilar, subindo até perto da orelha. Senti um calafrio terrível. Era exatamente o mesmo local que a cicatriz de Helena. Meus olhos encheram de lágrimas. Fiquei sentado no chão, abraçando aquela caixa de recordações, enquanto sentia a culpa e a esperança se misturarem. E se realmente fosse ela? Como abordar isso sem parecer um louco? Eu já estava adulto, mas meu coração disparava como o de um menino assustado. Decidi que precisava ter mais provas, ou ouvir alguma lembrança dela que confirmasse a identidade. Fazer um exame de DNA estava na minha cabeça, mas eu não podia simplesmente surgir com um cotonete e pedir que ela coletasse saliva. Precisaria de tempo, de jeito, de uma conversa sincera. Porém, eu temia que, se estivesse enganado, poderia criar um problema gigante para nós dois. Nos dias que se seguiram, Helena e eu passamos a conversar mais. Trocamos mensagens e ela até me chamou para tomar café na casa dela. Durante essas conversas, fui descobrindo detalhes interessantes. Ela me revelou que tinha alguns flashes de memória de uma casa simples, com um quintal de terra, onde havia galinhas. Falou de uma rede pendurada entre 2 árvores e de uma mulher que sempre lavava roupas cantando uma canção triste. Eu senti como se o ar me faltasse. Era muito próximo do que vivi na infância. Minha avó criava galinhas no quintal e havia uma rede entre 2 mangueiras. Minha mãe lavava roupas no tanque e às vezes cantava. Controlando a tremedeira nas mãos, perguntei se ela lembrava de algum rosto. Ela respondeu que, nos sonhos, via uma mulher de cabelos presos e um menino de camiseta vermelha tentando alcançá-la enquanto ela corria em direção a um portão. O menino a chamava pelo nome. Então perguntei tremendo qual era o nome que ele gritava. Ela pensou um pouco e disse: Gabi, algo. Gabriel, talvez. Senti o mundo girar. Ela percebeu que meus olhos se encheram d'água. Perguntou se eu estava bem. Me levantei da cadeira, caminhei pelo cômodo tentando controlar o turbilhão de emoções. Finalmente, com a voz trêmula, contei que eu tinha perdido uma irmã chamada Lara quando era criança. Ela me encarou em silêncio, os olhos arregalados, e desabou num choro convulso sem saber o que fazer com as mãos. De repente, aquele nome, Lara, parecia ecoar na casa vazia como a resposta de um enigma.
Mas Helena ainda não tinha certeza. Precisávamos de algo concreto. Corri até minha casa e peguei a foto antiga de Lara. Voltei ofegante para onde Helena estava. Entreguei a foto. Ela a segurou com mãos trêmulas, observando fixamente a criança sorridente. Aos poucos, seu rosto desabou em lágrimas e ela murmurou: "Essa sou eu." Fiquei ao lado dela, também chorando. O abraço que demos ali foi talvez o mais catártico da minha vida. Senti como se estivesse abraçando a memória que eu julgava perdida para sempre. Ela, porém, ainda estava confusa. Tinha medo de criar falsas esperanças. Disse que precisava ter provas incontestáveis. Então resolvemos fazer o teste de DNA. Marcamos num laboratório da cidade. Durante a semana de espera pelo resultado, mal dormíamos. Trocávamos mensagens de madrugada, dividindo angústias. Ela contava como sentia falta de lembranças concretas, como se a infância tivesse sido apagada por uma borracha cruel. Contava também que seus pais adotivos eram bons com ela, mas sempre se esquivavam quando surgia qualquer questão sobre a adoção. Quando morreram, deixou de ter qualquer pista. Viera ao Brasil em busca de fragmentos do passado, comprara aquela casa de forma quase aleatória, sem imaginar que o destino a colocaria ao lado do irmão que ela mal recordava. Quando o resultado chegou, era positivo. Helena era de fato Lara, a menina desaparecida, levada por alguém que ela jamais soube quem foi. Possivelmente foi vítima de um esquema de adoção ilegal, pois ela surgira numa estrada, sozinha, e um casal aproveitou a situação para registrá-la como filha. Tudo isso era terrível, mas também nos aproximava de uma verdade que nunca perdemos a esperança de encontrar. Liguei para minha mãe, que morava a algumas horas dali, e pedi que viesse. Não quis contar pelo telefone, com medo de que a emoção fosse demais para ela. Minha mãe, com seus cabelos brancos e o rosto marcado pelos anos de sofrimento e saudade, chegou no domingo seguinte. Quando abri a porta, lá estava Lara, ou Helena, como passara a vida se chamando, parada atrás de mim. Minha mãe reconheceu aqueles olhos num segundo. Ela apenas tremeu, largou a bolsa no chão e repetiu várias vezes o nome Lara. Minha irmã começou a chorar, tímida, sem saber como se aproximar. Minha mãe, numa coragem que veio saber-se lá de onde, correu e a abraçou, beijando seu rosto, tocando a cicatriz, murmurando: "Meu Deus, minha filha, você voltou." Eu nunca tinha visto minha mãe chorar daquele jeito. Era como se 25 anos de dor estivessem despencando em forma de soluços e, ao mesmo tempo, um alívio imenso começasse a ocupar o vazio no peito dela. Passamos aquele dia conversando, relembrando, contando tudo o que aconteceu desde o desaparecimento. Lara contou que tinha recordações muito vagas da estrada empoeirada onde acordou sozinha, chorando, com fome, até que um carro parou. Um homem e uma mulher a pegaram, dizendo que iriam ajudá-la. Eles a levaram para outro estado, falsificaram documentos e depois a levaram para os Estados Unidos, alegando que essa seria a nova vida dela. Ela foi crescendo sem saber de onde vinha, só com pesadelos e lampejos de uma vida anterior. Mesmo assim, os pais adotivos cuidaram dela e lhe deram amor à sua maneira, mas nunca permitiram que questionasse demais o passado. Foi só quando eles faleceram que ela encontrou papéis que comprovavam que a adoção tinha sido feita de forma altamente duvidosa. Então, decidiu voltar ao Brasil em busca de respostas. Minha mãe e eu explicamos como foi o dia do desaparecimento, o desespero, a busca, as pistas falsas, as noites intermináveis de choro. Meu pai, infelizmente, adoeceu de tristeza e faleceu poucos anos antes. Ele nunca se conformou, sempre guardou a esperança de que um dia encontraria a filha. Eu, ainda criança, era o que mais sofria as consequências, pois não entendia a dimensão do ocorrido, apenas via minha família se desfazer em dor. E agora, tanto tempo depois,
A filha sumida estava ali, abraçada à mãe, na mesma sala em que brincávamos quando crianças. Nos dias seguintes, Lara e minha mãe passaram longas horas conversando. Ora riam, ora choravam. Reviviam tudo aquilo que ficou interrompido por um quarto de século. Minha mãe cozinhava comidas típicas que Lara não conhecia, e ela se deliciava com cada sabor que trazia uma sensação de déjà-vu. Fizeram álbuns de fotos, comparando as feições de Lara de hoje com as de criança. A semelhança era impressionante apesar de tanto tempo. De alguma forma, a aparência atual ainda carregava muito daquela menina extrovertida que corria pelo quintal. A cicatriz no rosto passou a ser para nós uma marca de identidade que o tempo não conseguiu apagar. Mas, no meio de tanta felicidade, havia também uma nuvem de dúvida. Quem, afinal, havia sequestrado Lara? Se ela realmente foi encontrada sozinha na estrada, onde estavam as pessoas que a pegaram inicialmente? Havia algum envolvimento de pessoas próximas? Por que escolheram Lara? De onde veio aquela ideia de adoção ilegal? Tudo isso nos intrigava, mas estávamos tão aliviados e gratos pelo reencontro que naquele momento não tivemos coragem de mergulhar em uma investigação. Cada coisa a seu tempo. Primeiro, era preciso curar as feridas do passado e garantir que Lara se sentisse acolhida e amada. Ela permaneceu com o nome de Helena nos documentos, pois era a identidade que usou a vida inteira. Mas intimamente passamos a chamá-la de Lara. Era nosso jeito de honrar quem ela fora e quem ela voltava a ser agora. Ela contou também que na casa nova encontrara objetos que lembravam coisas de infância. Pedrinhas coloridas, chocalhos de sementes. Disse que sentia uma inexplicável conexão com aquele lugar antes mesmo de saber que eu era o seu irmão. Era como se algum fio invisível de destino tivesse puxado ela para aquela rua, para aquela casa, ao meu lado. Com o passar dos meses, nossa rotina se estabilizou. Eu ia trabalhar pela manhã. Lara começava a fazer freelances de tradução, pois dominava bem o inglês, e minha mãe voltava para a casa dela, mas vinha nos visitar com frequência. Nesse período, minha irmã e eu ficamos muito próximos. Almoçávamos juntos, conversávamos sobre o que cada um viveu nesses 25 anos. Ela sentia falta do pai biológico e chorava quando se lembrava de como tudo poderia ter sido diferente se não houvesse aquele sequestro. Eu tentava consolá-la, dizendo que nosso pai morreu com a esperança de reencontrá-la e que, de certo modo, aquele desejo se cumpriu agora. Em uma tarde, quando eu estava em casa, ouvi um grito do lado de fora. Corri até a janela e vi Lara chorando no jardim. Ela segurava um pequeno pote com flores murchas. Perguntei o que houve. Ela contou que, ao revirar uma caixa antiga de documentos que seus pais adotivos deixaram, encontrou pistas que indicavam a participação de um intermediário que trabalhava no cartório local, que pode ter facilitado a emissão de certidões falsas. Ou seja, aquele sequestro poderia ter sido premeditado. Ela sentia raiva, se sentia enganada e queria justiça. Mas ao mesmo tempo, não sabia se valia a pena reabrir feridas e iniciar um processo que talvez não desse em lugar nenhum depois de tanto tempo. Eu a abracei e disse que ela tinha todo o direito de buscar a verdade, mas lembrei que às vezes os responsáveis podem nunca ser punidos. O mais importante era que, apesar de tudo, ela estava finalmente segura em casa e com a família que nunca a esqueceu. Depois daquela conversa, Lara pareceu mais determinada a seguir em frente, ao invés de se afundar em mágoas. Decidiu focar na vida que tinha agora, na relação comigo e com nossa mãe, e num futuro que finalmente poderia ser construído em paz. Em uma noite chuvosa, algumas semanas depois, estávamos na sala jogando conversa fora. Lara perguntou se eu lembrava de alguma cena marcante da infância que pudéssemos ter vivido juntos. Contei que, certa vez, ela me defendeu de um grupo de meninos mais velhos que zombavam do meu jeito tímido.
Ela, com 6 anos, enfrentou as crianças maiores e me puxou pela mão, dizendo: "Ele é meu irmão. Quem mexe com ele, mexe comigo." Contei isso, rindo, e vi as lágrimas rolarem pelo rosto dela. Ela disse que sempre teve essa impressão de ser protetora na infância, embora não entendesse por que ou a quem estava protegendo. Agora tudo fazia sentido. Passamos horas contando histórias. Eu lembrei do dia em que ela ganhou um patins cor-de-rosa e se esborrachou no chão, machucando o joelho. Ela lembrou que, quando pequena, sonhava ser bailarina. E então uma sucessão de pequenos fragmentos foram surgindo na mente dela, como flashes. O cheiro do sabão em pó que nossa mãe usava, o barulho da rede balançando, a cor das cortinas do quarto. Ela começou a notar o quanto essas lembranças correspondiam exatamente ao que eu descrevia. Era como se um enorme quebra-cabeça estivesse finalmente se montando em sua memória. Enquanto tudo isso acontecia, a vizinhança observava curiosa a nossa aproximação. Alguns chegaram a achar que éramos namorados, pois nos viam sempre juntos, saindo e rindo. Não sabiam da história extraordinária que nos unia. Uma vez, uma senhora da esquina comentou que achava bonito ver a sintonia entre nós. E Lara, sem se conter, respondeu: "Claro, ele é meu irmão." A senhora ficou confusa e nós rimos, percebendo como tudo parecia absurdo para quem não conhecia os detalhes. Nesse processo, Lara também enfrentou uma crise de identidade. Por vezes, se perguntava: "Eu sou Helena ou sou Lara? Qual dessas duas pessoas é a verdadeira?" Não era simples conciliar a infância incompleta no Brasil, a juventude americana e o retorno às origens. Ela tentou fazer terapia, buscando clareza, e o psicólogo a ajudou a entender que ela podia ser as duas ao mesmo tempo. Lara era a menina que partira de forma brutal aos 6 anos, e Helena era a mulher que construíra a vida fora do país. Unir essas partes significava aceitar sua própria história de dor e renascimento. Aos poucos, ela foi achando seu lugar, sem precisar renunciar a quem se tornara por causa da adoção. Cerca de 6 meses depois do reencontro, organizamos um almoço de família. Convidamos alguns tios e primos que passaram décadas sem notícias de Lara. Foi um evento comovente. Tios que sequer sabiam se ela ainda estava viva, quase tiveram um choque ao vê-la ali, adulta, sorrindo, falando português com um leve sotaque misturado ao inglês. Todos queriam abraçá-la, perguntar coisas. Ela ficou um pouco sobrecarregada, mas feliz por saber que existiam tantas pessoas que jamais haviam se esquecido do seu nome. No meio da confusão, uma prima nossa, que era criança na época do sumiço, lembrou que brincava de esconde-esconde com Lara e que na última vez em que a viu, tinha dito que no dia seguinte iriam trocar pulseirinhas de amizade. Aquela lembrança fez Lara chorar e elas se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo, imaginando como poderia ter sido a vida se ela não tivesse sido levada. Quanto ao final surpreendente, ele veio num dia comum. Lara chegou em minha casa com uma expressão confusa. Disse que recebera uma carta anônima, entregue na caixa de correio. Nela, alguém pedia perdão. Dizia ter conhecimento do que acontecera naquela estrada e que não pôde fazer nada porque temia represálias. Falava que o sequestro fora encomendado por alguém poderoso, mas não mencionava nomes. Era como se fosse a confissão de uma testemunha que passara a vida calada. Fiquei atônito. Ainda existia gente envolvida no sequestro, provavelmente em liberdade, vivendo às sombras de uma culpa colossal. O que fazer com aquela carta? Poderia ser apenas uma farsa ou algo genuíno. Lara começou a tremer ao ler aquelas linhas. Parecia que tudo aquilo ameaçava abrir uma ferida já cicatrizada. Depois de muita ponderação, levamos a carta à delegacia local. Conversamos com um policial veterano que nos ouviu com atenção, mas alertou que seria difícil abrir qualquer investigação com provas tão vagas e passados tantos anos.
Mesmo assim, deixou registrado nosso depoimento e anexou a carta aos arquivos. Saímos de lá com a estranha sensação de que havia muitas camadas naquele passado sombrio que nunca conheceríamos por completo. Mas olhando para Lara, percebi que, apesar do medo e da dor, ela estava em paz com o que importava de verdade. Tinha reencontrado seu lar, sua mãe, seu irmão, e podia seguir em frente. Não precisávamos do castigo dos culpados para validar esse reencontro. No entanto, a carta serviu para confirmar que, de fato, havia uma rede criminosa por trás do seu desaparecimento. Um sequestro deliberado, e mesmo não tendo o encerramento de um caso policial, esse detalhe nos fez agradecer ainda mais pelo milagre dela ter reaparecido. Quantas crianças desaparecem e nunca são encontradas? Quantas famílias ficam na angústia eterna? Nós tivemos a imensa sorte de, por obra do destino, cairmos lado a lado como vizinhos, o que deflagrou a descoberta da verdade. Em paralelo, nossa mãe, que antes parecia presa numa tristeza sem fim, passou a sorrir com mais frequência. Teve até coragem de rever algumas filmagens antigas guardadas em fitas VHS, onde Lara e eu aparecíamos brincando na praia. Fazíamos castelos de areia, correndo com baldes cheios de água do mar. Minha mãe, emocionada, convidou Lara para assistir aos vídeos, e ali, pela primeira vez, ela pôde ver a si mesma com 5 ou 6 anos, gargalhando e chamando: "Gabriel, espera por mim." Foi quase surreal para ela, como ver um personagem de um filme que na verdade era ela mesma, num passado que não lembrava direito. Apertou minha mão e ficamos lado a lado, vendo aquelas imagens tremidas de uma felicidade que foi brutalmente interrompida, mas que, por alguma razão, havia escolhido retornar ao nosso convívio. Conforme o tempo passava, Lara foi se sentindo mais à vontade com seu novo nome antigo. Passou a assinar como Lara Helena, numa fusão simbólica de suas duas identidades. Começou a fazer cursos, entrar em grupos de apoio a pessoas que passaram por adoções ilegais, querendo ajudar outros a encontrarem suas famílias. Descobriu, assim, que não era um caso isolado. Muitas crianças haviam sido traficadas para o exterior. Em cada história que ouvia, ela se comovia ao lembrar que quase foi mais uma que nunca veria a família de novo. Esse engajamento ajudou Lara a dar propósito à sua jornada de reencontro, transformando a dor em solidariedade. Um dia, ela me convidou para visitar a casa onde crescemos. Meu pai havia vendido aquela casa depois que ela sumiu, pois não suportava ficar num local repleto de lembranças. Mesmo assim, a construção ainda estava lá, habitada por outra família. Fomos juntos, paramos do outro lado da rua, olhando o quintal. Tudo estava mudado, cercado por muros altos, gramado aparado e sem galinhas. Mas ao fixar os olhos num canto, Lara sussurrou que se lembrava de um vaso azul que ficava justamente naquele local, perto da janela da sala. Ela recordou que costumava brincar de esconder doces lá dentro. Fechou os olhos e respirou fundo, como se pudesse sentir o perfume da infância perdida. Fiquei ao lado dela, sem saber se sorria ou chorava. Era uma mistura de gratidão pelo reencontro e tristeza pelo tempo que não volta. Então ela me abraçou e disse: "Mesmo que não possamos ter tudo de volta, estar aqui com você já é suficiente." Enquanto a vida seguia, fui percebendo que todo esse processo teve um impacto enorme em mim também. Eu era um garoto que crescera sem a irmã amada, carregando a culpa de ter sido o único filho presente. Agora, com ela ao meu lado, aquilo que parecia incompleto finalmente encontrava sentido. Ela me ensinava a ter mais coragem e a valorizar cada segundo, porque nada é garantido. Passei a cuidar melhor de mim mesmo, a me comunicar com mais abertura e até a pensar em criar uma família. Era como se a volta de Lara trouxesse luz para cada cantinho da minha história. Chegando perto do fim de tudo isso, um amigo meu que é documentarista
Se interessou pela história e quis gravar depoimentos nossos. Pensamos muito antes de aceitar, pois havia muita dor envolvida, mas concordamos porque, de alguma forma, poderia inspirar outras pessoas. Gravamos horas de entrevista, desde como era nossa infância até o dia do desaparecimento e o reencontro na casa ao lado. Minha mãe chorou em frente às câmeras, mas conseguiu falar do quanto de esperança ainda carregava, mesmo quando todos diziam para ela desistir. Disse que nunca tirou a foto da Lara da cabeceira da cama. Dizia bom dia e boa noite àquele retrato, mesmo quando tudo parecia impossível. E no fim, estava certa. O impossível aconteceu. O documentário ficou pronto, e quando assistimos, lá estava todo o turbilhão de emoções que nos abalou. Vimos nossa história contada de forma linear, com a narrativa de tragédia, luta, busca e triunfo. Parecia até um enredo de filme, mas era real. O final, um misto de descoberta e libertação. Nenhum de nós saiu intacto do que aconteceu, mas aprendemos o valor de nunca desistir de alguém que amamos. Aprendemos que a persistência e a fé podem se unir, e às vezes o destino dá um jeito de costurar pedaços rasgados da nossa vida de uma forma que ninguém esperava. Nos créditos do documentário, minha mãe deixou uma dedicatória ao meu pai, dizendo que esperava que ele, onde quer que estivesse, pudesse sentir a alegria do reencontro. E Lara, com os olhos cheios de lágrimas, afirmou que, mesmo sem conhecê-lo na fase adulta, sentia que o amor dele atravessou todos esses anos e a alcançou. Minha parte favorita do documentário foi a cena final, onde aparecemos eu e minha irmã, lado a lado, no quintal da minha casa atual, rindo e regando as plantas que ela trouxe quando se mudou. Ela diz algo como: "A vida é um mistério tão grande, mas quando encontramos nossa raiz, podemos florescer de novo." Talvez, para quem ouça essa história, seja difícil acreditar no acaso que nos colocou em casas vizinhas depois de tanto tempo. Mas é assim que aconteceu. E esse final, embora surpreendente e cheio de reviravoltas, foi também o começo de uma nova fase, em que ela pôde finalmente ser quem quisesse ser: Lara ou Helena, ou as duas, sem medo, sem culpa. Quanto a mim, pude ser não apenas um irmão, mas também um amigo, alguém que compartilharia as dores e alegrias que nos foram negadas lá atrás. Hoje, ainda sinto um leve arrepio quando lembro que, se eu não tivesse saído para ajudar a descarregar aquele sofá, se não tivesse me permitido conversar, talvez tudo tivesse passado em branco. Talvez ela tivesse vivido ali do lado, sem descobrirmos que somos sangue do mesmo sangue. É assustador pensar em como o destino brinca com nossas vidas. Mas nesse caso, ele decidiu fazer uma boa ação. Alguém que desapareceu aos 6 anos, 25 anos depois, bateu na minha porta. Ou melhor, estacionou a caminhonete ao lado. E ao cruzar nossos olhares, o universo conspirou para revelar um laço que nem a distância, nem o tempo, nem uma adoção ilegal foram capazes de romper. Na quietude das noites, quando passo pela janela e vejo a luz acesa na casa de Lara, sinto um conforto impossível de descrever. Não preciso bater na porta nem chamar. Sei que se eu precisar, ela vai estar ali. E ela sabe que se precisar de mim, basta gritar por Gabriel, como fazia quando éramos crianças. Pode ser que o tempo da infância tenha ficado para trás, mas a cumplicidade que tínhamos renasceu de forma ainda mais profunda. E sempre que alguém pergunta como nos conhecemos, a história sai diferente do habitual. Ele é meu irmão, porque envolve segredos, desaparecimentos, lágrimas e reencontros. Então, a cada vez que contamos, sentimos o privilégio de ter vivido um milagre real. Se você chegou até aqui, agradeço por ouvir a nossa história. Não existe fórmula simples para explicar por que e como isso aconteceu. Só posso dizer que, mesmo quando tudo parece perdido,
Mesmo quando as pistas parecem frias e a dor parece insuportável, a vida pode nos surpreender. Um dia, alguém que desapareceu sem deixar vestígios pode reaparecer do jeito mais inusitado possível. Na porta ao lado, segurando caixas, pedindo ajuda para descarregar um sofá. E nesse momento, todo o tempo que se achava morto floresce de novo, mostrando que certas ligações familiares resistem a qualquer barreira. Talvez o final surpreendente seja, na verdade, perceber que não há fim. A história continua. Lara e eu ainda descobrimos nuances do nosso passado, reconstruímos laços, conhecemos a fundo o que cada um viveu durante esse hiato de décadas. Ela ainda se emociona quando encontra objetos que lhe despertam memórias esquecidas, como uma boneca de pano que sobrou das minhas coisas, ou um retalho de tecido que nossa mãe guardou da roupa de batismo dela. A cada nova revelação, sentimos que esse encontro não foi apenas um acaso. Foi um acerto de contas do universo, um sopro de justiça tardia, mas ainda assim, doce e libertador. Minha mãe, ela agora tem o sorriso que eu nem lembrava que existia. Vez ou outra, a vejo cantarolar enquanto lava os pratos, um hábito que abandonou quando Lara sumiu. É como se uma parte de sua juventude tivesse retornado aos 60 e tantos anos, trazendo brilho aos olhos. As rugas ainda estão lá, é claro, mas a expressão mudou. E se me perguntam sobre meu pai, respondo sem hesitar. Ele estaria feliz, muito feliz de ver a família reunida, mesmo que incompleta fisicamente, mas unida pelo sentimento de que Lara voltou ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Assim termina, ou continua, nossa história. Uma história que envolve um sequestro sem explicação, um desaparecimento que virou manchete e se transformou em um mistério sem solução por 25 anos. Uma história de lágrimas, dor, sonhos confusos, pistas falsas, adoção ilegal, documentos rasurados. Mas também uma história de reencontro, superação, cumplicidade e amor incondicional. E, no fim, o mais impressionante é pensar que tudo isso se revelou porque, certo dia, vi minha nova vizinha descarregando um sofá e resolvi oferecer ajuda. O destino, às vezes, age nos detalhes simples, conduzindo a vida a um desfecho que ninguém imaginaria. Se você chegou até aqui, convido a refletir. Quantas pessoas podem ter histórias interrompidas e ainda assim mantém a chama da esperança acesa? E quantos reencontros podem acontecer quando menos se espera? Talvez esse seja o grande ensinamento. Não importa o que passou, não importa o quanto pareça impossível, a vida sempre pode surpreender. Minha irmã desapareceu aos 6 anos. E, 25 anos depois, surgiu diante de mim como minha nova vizinha. E isso por si só já faz de cada dia que vivemos agora um verdadeiro milagre. Deixe nos comentários. Eu acredito no impossível, se essa história tocou o seu coração. Sua cidade, queremos saber de onde você está assistindo. Isso fortalece nossa comunidade.